O nosso caso de hoje é sobre Maura Murray. Essa história aconteceu em 9 de fevereiro de 2004. Maura era uma estudante de 21 anos da Universidade de Massachusetts. Ela saiu do campus dirigindo seu carro Saturn 1996. Ela havia enviado e-mails a professores e ao trabalho dizendo que se ausentaria por alguns dias por motivos pessoais. À noite, por volta das 19h27, seu carro é encontrado após um acidente na Rota 112, em New Hampshire. Um morador local conversa brevemente com Maura e ela recusa ajuda. Minutos depois, quando a polícia chega, Maura já não está mais no local. Olá, amados aqui da Sala de Justiça. E para quem não me conhece ainda, o meu nome é Solange Benite. Sejam muito bem-vindos ao canal. Quero fazer um pedido carinhoso para vocês. Já deixe seu like e sua inscrição agora no começo do vídeo, assim vocês não esquecem, para me dar aquela força para o crescimento do canal. Muito obrigado por sua presença aqui. Então, vem comigo que no caminho eu te explico. E enquanto isso, na Sala de Justiça, mais cedo, naquela tarde, Maura havia enviado e-mails a seus professores e ao supervisor de seu trabalho, informando que ficaria ausente por uma semana devido a uma morte na família, fato que seus familiares afirmaram posteriormente não ter ocorrido. Maura deixou o campus dirigindo seu carro e seguiu para o norte por motivos que permanecem desconhecidos. Às 19h27, uma moradora local relatou o carro fora da estrada, perto de sua casa, e um motorista que passava pelo local conversou brevemente com a condutora, que recusou ajuda e disse que já havia ligado pedindo socorro. Quando a polícia chegou, às 19h46, Maura já havia desaparecido, deixando para trás o veículo e seus pertences pessoais. E a partir daí, ela nunca mais foi vista, e seu paradeiro permanece desconhecido. A investigação sobre o desaparecimento de Maura Murray tem sido extensa e prolongada. Inicialmente, a polícia considerou a possibilidade de que ela tivesse decidido sair voluntariamente, citando os preparativos de viagem feitos sem aviso prévio e a ausência de evidências imediatas de crime. Em 2009, o caso foi transferido para a Unidade de Casos Arquivados, Cold Cases, de New Hampshire, e atualmente é tratado como um desaparecimento suspeito. Ao longo dos anos, foram realizadas diversas buscas, apelos públicos e revisões do caso, mas nenhum avistamento confirmado ou pista definitiva surgiu. O desaparecimento de Maura atraiu grande atenção da mídia e ampla especulação pública, além de gerar extensas discussões online. Em 2017, o caso foi apresentado em uma série documental do canal Oxygen, que o descreveu como um dos primeiros grandes mistérios criminais a se desenvolver na era inicial das redes sociais. Maura Murray, ela nasceu em 4 de maio de 1982 em Brockton, Massachusetts, sendo a quarta filha de Frederick, Fred e Laurie Murray. Ela tem um irmão mais velho, Fred, duas irmãs mais velhas, Kathleen e Julie, e um meio-irmão mais novo, Kurt. A Maura foi criada em um lar irlandês e católico. Quando tinha 6 anos, seus pais se divorciaram e, após a separação, ela passou a viver principalmente com a mãe. Maura se formou na Regional High School em Hanson, Massachusetts, onde se destacou como atleta de alto nível na equipe de atletismo da escola. Ela foi aceita na Academia Militar dos Estados Unidos, em West Point, Nova York, onde cursou engenharia química por 3 semestres. Ao concluir que West Point não era o ambiente ideal para ela, Maura se transferiu para a Universidade de Massachusetts, após o primeiro ano, passando a estudar enfermagem. Em novembro de 2003, 3 meses antes de desaparecer, Maura admitiu ter usado um cartão de crédito roubado para pedir comida em vários restaurantes locais. O caso foi levado à justiça em dezembro e ficou suspenso, com a previsão de ser arquivado após 3 meses de bom comportamento. Na noite de 5 de fevereiro de 2004, enquanto estava de plantão em seu trabalho como segurança no campus da universidade,
Maura falou por telefone com sua irmã mais velha, Caitlin, conversando sobre problemas no relacionamento dela com o noivo. Por volta das 22h30, ainda durante o turno, Maura teria desabafado em lágrimas. Quando seu supervisor chegou até a mesa, descreveu Maura como completamente desligada, sem qualquer reação, não respondia a estímulos. Por volta de 1h20 da madrugada, o supervisor a acompanhou até o dormitório. Questionada sobre o que havia acontecido, Maura respondeu apenas 2 palavras: minha irmã. O conteúdo exato dessa ligação permaneceu desconhecido até outubro de 2007, quando Kathleen falou publicamente sobre o assunto. Ela, que lutava contra o alcoolismo, havia recebido alta de uma clínica de reabilitação naquela noite, e no caminho para casa, o noivo a levou a uma loja de bebidas, o que provocou uma recaída. No sábado, 7 de fevereiro, o pai de Maura, Fred Murray, visitou a filha na universidade. Segundo ele relatou aos investigadores, os dois passaram a tarde procurando carros para comprar e depois jantaram com uma amiga de Maura. Mais tarde, Maura deixou o pai em seu hotel e, pegando emprestado o Toyota Corolla dele, voltou para o campus para participar de uma festa no dormitório. Ela chegou por volta das 22h30. Às 2h30 da madrugada de domingo, 8 de fevereiro, Maura deixou a festa e, por volta das 3h30, a caminho do hotel do pai, bateu o carro em um guarda-reio na Rota 9, em Hadley, Massachusetts. Um policial atendeu a ocorrência e registrou o acidente, mas não há registros de que testes de sobriedade tenham sido realizados. Maura foi levada até o hotel do pai e permaneceu no quarto dele durante o resto da manhã. Às 4h49, foi feita uma ligação do telefone de Fred para o namorado de Maura. Os participantes exatos e o conteúdo dessa ligação nunca foram esclarecidos. Mais tarde, naquela manhã, Fred soube que os danos em seu veículo seriam cobertos pelo seguro do automóvel. Ele então alugou um carro, deixou Maura na universidade e seguiu viagem para Connecticut. Às 23h30 daquela noite, Fred ligou para a filha para lembrá-la de retirar os formulários do acidente no Departamento de Veículos Motorizados de Massachusetts. Os dois combinaram de conversar novamente à noite da segunda-feira para discutir a documentação e preencher o pedido do seguro por telefone. Pouco depois da meia-noite da segunda-feira, 9 de fevereiro, Maura usou seu computador pessoal para pesquisar no MapQuest rotas para a região de Berkshire e para Burlington, Vermont. O primeiro contato registrado de Maura com alguém nesse dia ocorreu às 13 horas, quando ela enviou um e-mail ao namorado dizendo: "Eu te amo. Eu recebi suas mensagens, mas sinceramente não estava com muita vontade de falar com ninguém. Prometo ligar hoje. Amo você, Maura." Maura também fez uma ligação perguntando sobre o aluguel de um condomínio na mesma associação de condomínios em Bartlett, New Hampshire, onde sua família costumava passar férias. Registros telefônicos indicam que a chamada durou 3 minutos, mas o proprietário não alugou o imóvel para ela. Às 13h13, Maura ligou para um colega do curso de enfermagem por motivos desconhecidos. Na tarde de segunda-feira, 9 de fevereiro, às 13h24, Maura enviou um e-mail a um supervisor da faculdade de enfermagem informando que ficaria fora da cidade por uma semana devido a uma morte na família. E segundo seus familiares, nenhuma morte havia ocorrido na família. Ela também afirmou que entraria em contato ao retornar. Às 14h05, Maura ligou para um número que fornecia informações gravadas sobre reservas de hotéis, em Vermont. A ligação durou cerca de 5 minutos. Às 14h18, ela telefonou para o namorado dizendo uma mensagem de voz, prometendo que conversaria mais tarde. Essa chamada durou 1 minuto. Maura colocou no carro roupas, itens de higiene pessoal, livros da faculdade e pílulas anticoncepcionais. Quando seu quarto foi revistado posteriormente, a polícia do campus encontrou a maioria de seus pertences guardados em caixas e quadros removidos das paredes.
Não está claro se ela fez isso naquele mesmo dia, mas a polícia afirmou, à época, que Maura havia embalado seus pertences entre a noite de domingo e a manhã da segunda-feira. Sobre as caixas, havia o e-mail impresso enviado ao namorado, indicando possíveis problemas no relacionamento. Por volta das 15h30, Maura deixou o campus dirigindo seu carro Saturn preto, ano 1996. As aulas na universidade haviam sido canceladas naquele dia devido a uma nevasca. Às 15h40, Maura sacou $280 em um caixa eletrônico. Imagens de segurança mostram que ela estava sozinha. Em uma loja de bebidas próxima, Maura comprou cerca de $40 em bebidas alcoólicas, incluindo vodka e uma caixa de vinho. As câmeras de segurança novamente indicaram que ela estava sozinha durante as compras. Em algum momento do dia, Maura também retirou os formulários do relatório do acidente no departamento de veículos motorizados. Em seguida, Maura deixou Amherst entre 16 horas e 17 horas, presumivelmente pela Interestadual 91 Norte. Às 16h37, ela ligou para ouvir sua caixa de mensagens, sendo esse último uso registrado de seu telefone celular. Até hoje, não há indícios de que Maura tenha informado alguém sobre o seu destino, nem evidências de que tivesse decidido um local específico para onde iria. Às 19h27, registro do acidente do carro. Pouco depois das 19 horas, uma moradora de Woodville, New Hampshire, ouviu um forte estrondo do lado de fora de sua casa. Ao olhar pela janela, ela viu um carro encostado em um banco de neve ao longo da Rota 112 de New Hampshire, em uma curva acentuada ao lado de sua residência. Às 19h27, a moradora ligou para o departamento do xerife do condado de Grafton para relatar o acidente. De acordo com o registro da ligação para o 911, a mulher afirmou ter visto um homem fumando um cigarro dentro do carro. No entanto, posteriormente, ela declarou que não havia visto nenhum homem nem alguém fumando, mas sim o que parecia ser uma luz vermelha brilhando dentro do veículo, possivelmente proveniente de um telefone celular. Um motorista que passava pelo local, um motorista de ônibus escolar que morava nas proximidades, parou na cena. Ele viu o carro e também uma jovem caminhando ao redor do veículo. O motorista do ônibus percebeu que a jovem não estava sangrando nem apresentava ferimentos visíveis, mas estava com frio e tremendo. Ele se ofereceu para ligar pedindo ajuda, mas a mulher pediu que ele não chamasse a polícia. Sabendo que não havia sinal de celular na região, o motorista do ônibus seguiu até sua casa e então ligou para a polícia. Sua chamada foi recebida pelo departamento do xerife às 19h43. Enquanto fazia a ligação, o motorista não conseguia ver o carro de Maura, mas notou que vários veículos passaram pela estrada antes da chegada da polícia. Outra moradora local, que voltava do trabalho dirigindo, afirmou ter passado pelo local por volta das 19h37 e ter visto uma SUV da polícia estacionada de frente para o carro de Maura. Ela parou brevemente e não viu ninguém dentro ou fora de nenhum dos veículos e decidiu seguir para casa. O depoimento dessa testemunha contradiz o registro oficial da polícia, que indica que a polícia chegou 9 minutos depois. De acordo com o registro oficial da polícia, às 19h46, um policial chegou ao local, mas a condutora já havia desaparecido. Não havia ninguém dentro do carro nem nas proximidades. O veículo havia colidido com uma árvore pelo lado do motorista, causando danos severos ao farol esquerdo e empurrando o radiador contra a ventoinha, o que tornou inoperante. O para-brisa estava rachado no lado do motorista e ambos os airbags haviam sido acionados. O carro estava trancado. Dentro e fora do veículo, o policial encontrou manchas vermelhas que pareciam ser vinho tinto. No interior do carro, ele localizou uma garrafa de cerveja e uma caixa danificada de vinho no banco traseiro.
A noite do desaparecimento, em 2004. Dentro do carro são encontrados itens pessoais, álcool e sinais de que o veículo não poderia ter sido dirigido por muito tempo. Não há marcas claras indicando para onde Maura foi. Temperaturas estavam abaixo de zero. Buscas imediatas não localizaram Maura nas redondezas. Equipes de buscas, cães farejadores e voluntários vasculharam áreas próximas, florestas e rios. Nenhum vestígio físico conclusivo é encontrado. O caso passa a ser tratado como desaparecimento suspeito. O caso ganha atenção nacional. Teorias surgem: fuga voluntária, acidente seguido de exposição ao frio ou envolvimento de terceiros. Nenhuma hipótese é comprovada. A polícia mantém o caso em aberto. Documentários, fóruns online e podcasts aumentam drasticamente a visibilidade do caso. Novas pistas surgem, mas nenhuma se sustenta após verificação oficial. Autoridades revisam evidências antigas e analisam informações recebidas ao longo dos anos. Nenhuma ligação direta leva ao paradeiro de Maura. Unidades de casos arquivados divulgam imagens de progressão de idade, mostrando como Maura poderia estar hoje. O FBI mantém Maura na lista de pessoas desaparecidas. Julie Murray, irmã de Maura, lança um podcast e intensifica campanhas públicas. Apesar de maior colaboração e visibilidade, nenhuma nova prova conclusiva ou prisão é anunciada. As autoridades criam uma imagem atualizada do que Maura poderia parecer hoje para tentar gerar novas pistas. Essa foto foi divulgada por um Cold Case Unit pelo FBI, mas não levou a descobertas confirmadas ou ligações verificáveis com testemunhas. A irmã de Maura, Julie Murray, lançou um podcast em 2024 focado em contar mais sobre Maura e destacar pistas, conversas e testemunhos que não foram amplamente divulgados antes. O objetivo é manter o caso em evidência e, posteriormente, atrair alguém com informações novas. Em 2025, a família e membros da comunidade realizam vigílias e eventos públicos, marcando 21 anos desde o desaparecimento, reforçando a busca e a pressão por respostas. A família trabalha com investigadores privados e law enforcement para manter contato contínuo. Eles relatam que houve melhor comunicação com as autoridades, mas sem que isso tenha resultado em um grande avanço público no caso. Agora, amados, eu vou passar para vocês o status atual do caso. Esse caso da Maura, ele continua ativo, ele continua sem restos mortais confirmados, sem suspeitos oficialmente acusados e nenhuma evidência conclusiva divulgada publicamente. Resumo do cenário atual. O caso permanece ativo e sem solução, com investigações abertas e esforços contínuos da família para trazer novos olhos e possíveis testemunhas. A maior evolução recente tem sido visibilidade, comunicação e pressão pública, mas sem prova conclusiva até agora. Então é isso. Esse é o nosso caso de hoje. E você? O que achou desse caso, do sumiço de Maura? Deixe sua opinião nos comentários. Será que Maura quis ir embora, começar uma nova vida, para fugir da situação? Será que ela ainda irá aparecer e tirar a família dessa angústia? Então é isso, meus amados. Muito obrigada por sua presença aqui. Se você se interessa por histórias de crimes reais, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe para mais pessoas, porque isso me ajuda muito. Lembrando que os vídeos da Sala de Justiça também são podcast, e você pode ouvir quando e onde quiser. Não perca os próximos episódios, porque histórias assim você só encontra aqui, na Sala de Justiça. Beijos da Sol e até a próxima!